Olá pessoal, tudo bem? Bom, não sei se vocês sabem, mas eu fui coordenador pedagógico durante muito tempo, rede pública estadual, rede pública municipal também. E eu queria falar um pouco aí sobre o coordenador pedagógico e eu resolvi então fazer uma série de vídeos para falar um pouquinho dessa figura que é de extrema importância dentro da unidade escolar e que infelizmente é muito pouco valorizado e muito pouco falado, né? Então eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões, uma série de vídeos aí, porque é muita coisa para falar num vídeo só, sobre essa figura do coordenador. E se você é professor, né, que tem aí seu coordenador, talvez te ajude a ter uma convivência melhor com ele, profissionalmente falando. E você que é coordenador, né, se estiver gostando do vídeo, que é um vídeo mais focado para ajudar você na sua atuação, também deixa seu like, seu comentário, enfim, né, tudo que vocês já sabem aí, para que a gente vá construindo juntos aqui no canal algumas ideias sobre educação, sempre para contribuir com a melhoria da qualidade, a melhoria da atuação no trabalho e, no fim das contas, né, o mais importante de tudo, que é a aprendizagem dos nossos alunos, tá bom? Bom, nesse primeiro vídeo, então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o principal papel e a importância do coordenador, né? Então, assim, o coordenador pedagógico aqui no estado de São Paulo, historicamente, ele tem uma luta, né? Ele surge no bojo de uma luta de professores, né? Inclusive envolvendo sindicato e tudo mais, que colocavam nas pautas uma exigência de ter um professor coordenador. Tanto é que os primeiros nomes que se dava, né, e ainda em muitos lugares se usa isso, é professor coordenador pedagógico, né, que na minha opinião é o nome mais adequado que se pode dar para essa pessoa. Porque afinal de contas ele é um professor que está lá na sala de aula e que é tirado dessa sala de aula, né, e aí tem as inúmeras regras aí para fazer isso, e vai passar a coordenar os demais professores, contribuindo com a execução do trabalho deles, né, na sala de aula. Então, ele continua sendo um professor, né? O grande problema que a gente pode localizar aí são, né, formas de como se vê isso, né? Então, eu vejo assim, esse coordenador que sai da sala, algumas coisas ele precisa ter em mente, né? Então, se você é um professor né, principalmente em redes públicas, né? Redes privadas geralmente existe a contratação como coordenador já diretamente, então é uma situação um pouco diferenciada, mas nas redes públicas é muito comum o camarada tá lá dando aula, né? Ele é professor lá há um certo tempo naquela escola, naquela rede e, né, aí varia de lugar para lugar as regras, mas ele passa a ser coordenador, geralmente exercendo aí uma função gratificada ou alguma coisa que o valha. Então, o primeiro cuidado, se você é um professor que acabou de ingressar na coordenação, que eu diria que você precisa ter é o seguinte, né? Não tire o seu pé de dentro da sala de aula. Não tire. Como assim, né, Wagner? Como que eu não vou tirar? Eu saí da sala de aula. Sim, você saiu, você deixou a sua turma, um outro professor veio assumir sua turma e você agora é um coordenador. Quando eu digo não tirar o pé da sala, é não se esquecer, né, de como é que é o dia a dia de um professor, tá certo? Não vire um burocrata da educação dentro da escola, né? O coordenador precisa ser aquela pessoa que tem, dentro da sua cabeça, a ideia muito clara de como é a rotina de uma sala de aula. Por isso que ele é um professor coordenador, né? Para que dessa maneira, e pensando como um professor, você pode então, realmente, estando fora da sala de aula, com o tempo que você vai ter, sem ter que dar conta de aluno diretamente, você vai poder de fato pesquisar e ajudar os seus colegas professores a executarem um trabalho melhor, né? Ver junto a eles as dúvidas que eles têm e tudo mais. E assim, pensando dessa maneira, né, eu digo assim porque assim, não é incomum, infelizmente, né, é, enxergarem muitas vezes essa questão do coordenador como um cargo superior, hierárquico e por aí vai, e daí vira uma relação hierárquica entre coordenador e professor,
e que muitas vezes não é muito produtiva, tá? Eu não estou dizendo que não há hierarquia, mas isso não poderia ou não deveria, de maneira nenhuma, influenciar na relação. Então, a relação de professor e coordenador deve ser a mais próxima e franca possível, né? Profissionalmente falando, é claro. Então, você tem que ser aquela pessoa, você coordenador, que o professor pode chegar e dizer, olha, estou com dificuldade, né? Eu dei uma aula assim, não foi boa, me ajuda. O que que eu poderia ter feito? Ó, essa aula aqui, porque senão o que acontece? Você começa a simplesmente olhar plano de aula do professor, fazer ali as críticas, devolver para ele, sem dar alternativa. Isso não resolve, né? Então, o professor coordenador, né, ele precisa ajudar o professor a buscar alternativas para que o trabalho dele fique mais aprimorado. Essa é a ideia, tá bom? Não adianta você dizer, olha, esse seu projeto aqui não tá bom, arruma. Viu? Você é o coordenador, se o projeto não está bom, o que que ele precisa arrumar? Você tem que sentar e conversar com ele e pensar junto com ele. Porque quando geralmente alguém chega, né, e diz assim, olha, isso aqui, um chefe, né, chega e diz aqui, isso aqui não está bom, arruma, e não te dá nenhuma ideia do que precisa ser arrumado naquilo, e nem diz muito claramente o que está ruim, é porque provavelmente nem ele sabe exatamente como arrumar aquilo. E aí você já começa a se enfraquecer perante o seu grupo. Tá? Então, antes de fazer qualquer crítica, né, o ideal é que você realmente pense bem como é que está aquilo, busque alternativas e quando você for chamar o professor para fazer a orientação, você vai dizer para ele quais as possibilidades daquilo. E eu estou dizendo isso porque o primeiro foco aqui, né, nesse vídeo aqui, eu queria deixar claro uma coisa, né, para depois poder destrinchar essas ideias que eu já coloquei aqui em outros vídeos. Uma das questões importantes que a gente precisa pensar é que é o papel do coordenador. O papel central do coordenador na escola é contribuir ou fazer a formação dos professores. Então, veja, olha a responsabilidade, né? Uma formação continuada, isso está na LDB, né? Existe a obrigatoriedade de haver uma formação continuada. Para isso, existe o chamado horário de trabalho pedagógico, né? Coletivo, enfim. Aí os nomes também variam de rede para rede, de lugar para lugar, mas de qualquer maneira é uma conquista dos professores, né? E muito me pasma, muitas vezes, os professores reclamarem disso. Falar, nossa, tem que fazer reunião pedagógica toda semana. Veja, é uma reunião remunerada e é uma reunião para estudo, né? Agora, cabe ao coordenador transformar esse espaço realmente num espaço que seja prazeroso e que seja produtivo, né? Porque senão você realmente, o professor vai acabar tendo razão lá do outro lado e dizer, nossa, 2, 3 horas, sei lá, por semana, quanto é aí nos lugares, perdidas, né? Porque o coordenador chega lá, enrola para começar, aí come o lanchinho, depois que come o lanchinho, lê um texto, às vezes um texto, como que eu vou dizer, motivacional, depois passa algumas informações e acabou o EDPC. Gente, isso não é formação, isso é informação. Então, primeira coisa que o coordenador precisa ter na cabeça: informação não precisa de reunião para dar. Informação, você tem um livro de registro que informa. Põe lá a notificação, a informação e pede para o inspetor de aluno passar pela escola, você não precisa nem gastar o seu tempo com isso. Ou então deixa lá na folha de ponto, lá junto dos professores, ele vai ver o bilhetinho lá e vai ficar informado sobre o que está acontecendo. E é importante isso. Caso tenha alguma dúvida sobre essa informação, numa determinada reunião ou quando você estiver circulando pela escola, você pode sanar essa dúvida. Então, o espaço de formação que vocês têm, que foi conquistado com muita luta pelos próprios professores, precisa ser valorizado. Como é que a gente valoriza isso, né? É necessário pensar num projeto de formação. E o projeto de formação eu vou deixar para um outro vídeo para esmiuçar melhor como é que você pode fazer isso. Mas, a grosso modo, você precisa ver as demandas e as necessidades formativas da sua escola, né, em relação aos professores e a aprendizagem ou não aprendizagem das crianças, e a partir daí você vai, então, desenvolver um trabalho formativo, sistemático, que vai poder contribuir para que esses professores possam melhorar o seu trabalho sistematicamente na escola e, consequentemente, melhorar a aprendizagem dos alunos.
né? Então, eu acho que, para já ir finalizando essa primeira introdução aqui, quero deixar claro o seguinte, então, o papel do coordenador, formar professor, o papel do coordenador é caminhar pela escola, é olhar a sala de aula, não observar a sala de aula com uma planilha na mão lá, né? Pega lá, entra na sala, não pede nem licença, senta lá no fundo, o professor dando aula e fica lá. Isso daí é constrangedor para o professor e contraproducente, totalmente, tá? Se o professor estava dando uma boa aula, de repente ele já desanima, tá? Então não existe isso. Eu vou falar também mais para frente sobre isso, né? Como a gente pode fazer uma abordagem produtiva e amigável, vamos dizer assim, com os professores é, mais para frente. Então, o papel do coordenador é fazer a formação, é conhecer a escola, como ele conhece, é conversar com o aluno, conversar com alguns pais quando o problema é pedagógico, né? E aí a gente vai depois já caminhar no outro, né? No próximo vídeo eu quero falar justamente sobre as dificuldades que o coordenador tem das multitarefas que aparecem para ele, né? Dessas armadilhas que você tem que dar um jeito, né, junto com o seu diretor, de não cair nelas. Ou seja, de não fazer coisas que não são da sua função pedagógica. Então, primeira coisa que você tem que enfiar na sua cabeça, coordenador, né? Você vai fazer formação de professores, você vai trabalhar diretamente com as questões pedagógicas dos professores, buscar questões práticas, não, burocratizar o mínimo possível a vida desses professores e a sua própria vida, e não se envolver diretamente, assumir para si responsabilidades que são administrativas e que não são pedagógicas, tá? Então, você obviamente vai caminhar junto com o administrativo, você vai ter o conhecimento do que está acontecendo na escola, você e o diretor precisam ter uma conversa, no mínimo de uma hora ou 2 horas por semana, sem que ninguém incomode. Isso é fundamental para você, o diretor, o vice, se tiver, o outro coordenador do outro segmento, se tiver, não sei. Precisa ter um espaço na agenda da semana, na rotina da semana de vocês, onde vocês vão colocar tudo que está acontecendo dentro da escola, no ponto de vista de cada um, para que todos saibam o que está acontecendo, acertem os ponteiros, cheguem às conclusões, não, isso aqui nós vamos fazer mesmo assim, não, vamos fazer assado e tal, enfim, trocar essa ideia para a hora que saírem dessa sala, né, falarem a mesma língua junto a professores e outros funcionários que existem na escola e alunos e pais também. Isso é fundamental para que haja harmonia dentro da escola, tá? Porque você, coordenador, que está começando agora, ou mesmo você que já começou, existe um fenômeno. O fato de você ser professor, coordenador, você está um pouco mais próximo dos professores e há uma tendência, às vezes, de os professores começarem a procurar você para falar coisas que não satisfaz eles em relação ao diretor, por exemplo, né? Então, qual é o procedimento que você vai ter numa situação dessas, né? Eu acho que é muito delicada essa situação. Você precisa ter aí um profissionalismo, né? Precisa ter um filtro de ouvido muito bom. Se for coisa grave, você vai ter que dar um jeito de levar isso para o seu diretor de forma ética, né, para resolver o problema, ou então você vai filtrar isso e também vai, né, porque colocar esse professor mais para lá e falar, olha, né, se for um tom de fofoca, isso que eu quero dizer, a gente tem que afastar. Veio reclamar em tom de fofoca, coisa que não tem relevância. Por que, né, muitas vezes acontece isso? Isso não é só o professor que faz, funcionário, às vezes os alunos, dependendo da idade. Isso pode colocar, se você entrar nesse joguinho e começar a corroborar com a defamação do seu diretor, por exemplo, né, vira aí uma guerra dentro da escola, vira um campo minado e nem você e nem o seu diretor vão conseguir trabalhar. E, na verdade, pessoas que fazem isso também não têm, muitas vezes, a intenção de trabalhar bem, né? E elas é que vão acabar se sobressaindo no trabalho, né? Se sobressaindo no sentido assim, né? Não vai executar o seu trabalho e vocês vão acabar ficando de mãos atadas para fazer alguma coisa em relação a isso. Então, essa parte, junto com a gestão, é de extrema importância.
Isso não significa que você vai ser vice-diretor, secretário do diretor, nada disso. Para isso a escola tem secretário, tem vice-diretor, enfim. Você é coordenador pedagógico. A maior parte do seu tempo é pisando dentro de sala de aula, conversando com professores, né, e preparando e estudando. Então, né, plaquinha na porta, né, não incomodar nesse momento, na minha rotina, estou estudando agora, estou preparando a reunião pedagógica. Isso daí você não está na sala de aula, você tem o tempo para isso, tá bom? Então, assim, esse é o primeiro vídeo. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho sobre os perigos dessas multitarefas, quero falar um pouquinho também sobre as abordagens junto aos professores e também a abordagem junto à comunidade escolar, que eu acho que é importante também, e também falar um pouquinho sobre a formação e a valorização profissional, né? Infelizmente, como eu já comecei o vídeo dizendo, foi uma luta de professores conseguir o espaço de formação que chamamos de ATPC ou HTPC, enfim, tem outros nomes aí. O papel, a figura do coordenador pedagógico nas redes públicas é garantido. No entanto, muitas vezes esse coordenador ele é invisível na escola. Então, eu acho que isso é uma coisa invisível na escola e invisível muitas vezes para o sistema, né, também. Então, isso é importante, né? Vou fazer um episódio para a gente conversar um pouco sobre isso também. Então, espero, né, ter dado algumas ideias aqui sobre esse papel do coordenador. Deixe seu like aí, deixe seu dislike se não gostou, mas o importante é você ver o vídeo, comentar, compartilhar, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.